Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos novamente ao seu canal Andamos Interiores. Hoje temos um vídeo especial, vamos falar de uma das obras mais emblemáticas da cultura mexicana, que é Pedro Páramo, de Juan Rulfo. E bom, para começar, temos que falar que aquela novela é a única que ele escreveu por volta dos anos 1955. Vocês já sabem que a história fala, né? Personagem que está procurando seu pai e que é a mãe quem manda ele para procurar e para exigir o que pertence para eles, né? Então, nada que vocês não conheçam já da obra, sei que vocês já leram, mas eu acho também importante entrar neste vídeo através de algumas perguntas que podemos fazer, né? Primeiro, que, bom, exatamente como fala o próprio Borges, nós já sabemos que estamos diante de uma obra fantástica, porque o fato de falar que todos são filhos de Pedro Páramo, que todos têm o sobrenome Páramo, já coloca a história em termos de do fantástico, em termos do fantástico, né? Do real maravilhoso. Mas também nos vemos que na obra, então é uma questão de pervivência das vozes dos que já passaram para o mundo dos mortos, que é uma questão que tem a ver também com questões, eu falo assim, né, questões culturais mexicanas, porque vocês sabem, né, que nós temos aqui uma tradição do Dia dos Mortos, onde aquelas pessoas da nossa família no dia 1º de novembro, eles vêm para comer conosco. Acho que também ele ocupa essa ideia da pervivência dos mortos além de mortos, né? Que é uma questão, poderíamos falar, irônica ou paradoxal. Mas assim, eu gostaria aqui de falar de uma questão que eu acho interessante e ainda não ouvi muito, né, por aí, que é, por um lado, eh, quem é o pai verdadeiro do personagem principal, e a outra que tem a ver com esta questão dos mortos, né? Eh, quem realmente está morto, quem está vivo, né, na obra, e como isso poderia oferecer uma recepção de estética muito além do que normalmente se fala da obra. Então, vamos lá. Primeiro, vocês sabem, né, que na obra, na parte final, tem uma. Na parte final e na parte inicial, tem uma frase que é muito característica, que é: todos somos filhos de Pedro Páramo. Agora, a questão é: certamente todos seremos filhos de Pedro Páramo? Ou existiria por aí alguém que não é filho de Pedro Páramo? Obviamente, sabemos que nem todo mundo é, mas assim, todos aqueles que estão depois da chegada do Pedro Páramo poderiam ser considerados filhos dele, né? Só que acontece um fenômeno muito interessante na obra, porque Dolores Preciado, que é a esposa legal, por falar assim, né, do Pedro Páramo, ela realmente nunca está com Pedro Páramo, né? Ela, pelo contrário, ela se sente muito mal, então ela procura um curandeiro, né? Aquele tipo xamã, para ela ficar melhor, né? Só que aquele curandeiro, ele, na descrição da obra, ele é também um cara que jace com as mulheres, né? E ele tenta conquistar as mulheres, vou falar assim. E então, Dolores Preciado, ela tem filho um ano depois do casamento, mas certamente a gente poderia pensar que esse filho não é filho realmente do Pedro Páramo, né? Que ele poderia ser o filho desse personagem conhecido como Salta Perico. Mas aqui acho que
faltaria uma pesquisa muito mais profunda, né? Bom, e todos os outros personagens poderiam ser certamente filhos de Pedro Páramo, mas também tem aquela questão que nós conhecemos aqui no México da bastardia ou aqueles filhos não reconhecidos pelo pai. Então, todos são filhos do Pedro Páramo, mas só um deles é reconhecido. E aquele que é reconhecido, ninguém sabe quem é a mãe, Miguel Páramo, né? Então, vemos também como esse jogo, né, de reconhecimento dos filhos é importante, mas não só na obra, também na cultura mexicana, né, que acontece ainda, né, aqueles filhos que o pai não quer reconhecer, ou bem a mãe também poderia acontecer, né. E, bom, isso se liga com outra obra literária, né, mais do tipo ensaístico, que é El Laberinto de la Soledad, do Octavio Paz, porque ele tem por aí um texto que se chama Os Filhos da Malinche, alguma coisa assim, não estou lembrando muito bem, mas aí fala, né, que temos uma expressão aqui no México, filho da xingada, uma palavra que também existe em português, que eu já ouvi, né, xingar. Não sei realmente o significado, né, mas eu acho que é uma palavra, um palavrão, né. Mas aqui no México também era um palavrão, só que se referia para aquele que é filho de uma mãe violentada, né? Estuprada. Então, quando nós fazemos essa ligação entre os dois textos, eh, poderíamos pensar que na época, né, nos anos 50, a ideia do mexicano, né, como é que está surgindo o mexicano, estava nessa união, né, dos filhos da mãe violentada e filhos do pai que é violento, né, estuprada e estuprador. Então somos filhos não reconhecidos pelos pais, mas produto também de uma violência que forma parte da história também, né? Produto da conquista, da chegada dos espanhóis, mas também de outras guerras que tivemos aqui no país. Então, bom, tudo isso surgiu pela questão de se nós somos verdadeiramente filhos do Pedro Parma, nós ficcional, né? Não nós realmente. E depois temos aquela questão dos mortos, que é uma coisa que eu nunca ouvi e que eu acho que é importante destacar, né? Porque perpassa, né, a obra e se chega, né, para o leitor com uma força estética muito importante. Quando começa o livro que fala, eu cheguei aqui, como seria a tradução? Não sei, na verdade. Bom, vou falar em espanhol. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Nós podemos aí destacar que é um eu narrativo que está falando com um tu, né? Bom, mas nós temos que perguntar quem é esse tu com quem fala o apreciado, né? Agora, poderiam aparecer aí vários personagens com que ele está falando, né? Dona Eduviges, Abundio, etc, etc, né? Mas, mas diante da obra, nós vamos notar que ele realmente está falando com Doroteia. E Doroteia é uma morta que está ao lado dele no cemitério. Porque ele está cansado já, ele fala com sua mãe que está morta e ele cai na morte, né? Ele cai no cemitério e jace aí, né? Vai, digamos assim, vai dormir. E então ele está contando para o morto do lado que como foi que ele chegou aí em Comala. Então, eu digo que por essa questão, quando ele fala Vina Comala, ele realmente está contando a história para a Doroteia, né, que está ao lado. Mas quem é essa Doroteia quando perpassa, né, a ficção, quando perpassa a obra? Assim,
eu digo que somos nós como leitores, né? Então, nós somos esse outro morto que está ao lado, que está recebendo a história do Pedro Páramo, né? E que está conversando diretamente com o Juan Preciado, né? Então, aqui é quando a estética perpassa, né? Porque é uma história de mortos contada por um morto e que vai chegar também para outros mortos, né? Os mortos do futuro. Então, a impressão dessa força vai reiteradamente estar na obra, porque todas as vozes dos personagens são vozes de mortos, são rumores, não conheço a palavra em português, né? São rumores que estão vivendo ainda no espaço e no tempo. Questão curiosa porque no livro de contos tem o conto Luvina, onde os personagens já não tem nada no povoado, e aí chega alguém pedindo para eles sair daí, fugir, e eles ficam no povoado por uma razão, que é eles não podem deixar os mortos, né? Quem vai cuidar dos mortos se eles fossem do povoado? Então, eu acho uma obra muito interessante, Pedro Páramo, para refletir também sobre a questão da vida e da morte. Acho que também é uma mostra cultural do que é México, é nessa pervivência da morte que vai e que vem, né? E que está ainda na vida mesma, né? Eu falo assim, né? Aqui no México ninguém morre realmente, só mudamos, né? Ou transmutamos para outro espaço. E isso tem a ver com parte das culturas mesoamericanas, né? Que a morte não é certamente o fim da vida, né? Senão o começo de uma nova vida em outra dimensão, que também tem o cristianismo, né? Não assim, mas poderia ser ligado pouco por aí, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa fala. Lembrem que não são comentários profissionais, são simplesmente comentários de leitor. E se vocês gostaram do vídeo, podem dar um like aí, né? Curtir o vídeo. E a gente se vê na próxima com outro livro de literatura mexicana. Valeu, tchau, tchau.